Oramos. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti, diante de tanto amor, Senhor, que o Senhor tem nos dado em nossos corações. Somos Tuas filhas, Senhor, Teus filhos escolhidos, separados, para levar a luz ao mundo, para proclamar a Tua volta. Nesse momento, Senhor, nós viemos pedir aqui, nesse encontro, a presença do Espírito Santo. Que nós possamos se sentir tocadas, Senhor. E que não seja a minha voz, a voz da Júlia, nem da Regina, nem de quem vai passar a mensagem aqui. Mas seja o Espírito Santo falando com cada uma de nós. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de respirar, de estar vivo, de estar aqui para louvar e bendizer o Teu nome. E te pedimos Tuas bênçãos infinitas sobre esse povo. Em nome de Jesus. Amém. Olá, amigas! Vocês já perceberam que este mundo está em desordem, sem brilho? Pessoas tristes, sem esperança e sem amor. Precisamos falar a elas sobre a salvação, sobre a volta de Jesus. Isso sobre Jesus. Precisamos agir. Vamos, venham comigo, levar esperança a este mundo. Vamos, vamos, vamos! Venham comigo! Mas precisamos antes nos vestir da couraça da justiça. Isso! Peguem os seus! Ah, e o capacete? É o capacete da salvação. É isso! Coloquem os seus também. Isso! Ah, mas está faltando uma coisa que sem ela não dá para ir. É a palavra de Segura! Deus. A espada. Agora sim, estamos... Ai, gabininhas, vamos proclamar o meu! Venham comigo, vamos! Vamos, vamos! Pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança. O perfume de uma flor. Testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar no amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois Cada um com seu talento, cada um com seu dom, vamos produzir não! Sou responsável pelo meu lar. Tenho muitos afazeres. Sou mãe, dona de casa, enfermeira,
cozinheira, costureira. E só quem é mãe e dona de casa sabe como é difícil a gente conseguir fazer tudo em 24 horas. Não é mesmo? Um dia, eu estava lavando a louça e com o pensamento longe, quando, de repente, o mestre falou ao meu ouvido. E eu consegui ouvir nitidamente ele dizendo: largue as suas redes e me siga. E, na mesma hora, eu me assustei, parei e disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quer que eu deixe os meus filhos? Quer que eu deixe a minha casa? Eu não posso fazer isso. Acredito que não seja Deus falando comigo. Foi quando, depois de um tempo, eu parei para pensar e eu entendi que Ele queria de mim mais comunhão. E eu não precisei deixar os meus filhos de lado, não precisei sair de casa e não precisei abandonar os meus afazeres diários. Mas eu tive uma ideia. Deus me ajudou. E eu criei um grupo no WhatsApp de oração. E, através desse grupo, nós alcançamos muitas pessoas para a honra e glória de Deus. Eu não precisei deixar os meus filhos, não precisei deixar minha casa e os meus afazeres. Mas, dentro de tudo isso, da minha realidade, Deus me mostrou que eu posso ser uma Mel e que eu posso levar a mensagem de Deus. Larguei as minhas redes, larguei a rede do comodismo e segui adiante. Boa tarde. Eu sou professora por formação. Dou aula, muitas tarefas, corrigir muitas provas. Tenho muitos afazeres, que não termina nunca. Deus me disse: largue as suas redes e siga-me. Claramente o seu chamado. Mas tentei ignorar. Mas com a agenda apertada, mas com voz amorosa, fui insistente. E ao perguntar ao Senhor: como posso servir? Você não gosta de ensinar? Foi o que Deus me respondeu. Ensina sobre as minhas palavras, bondade. Ele trouxe a mim pessoas que tinham sede, vontade de aprender. Você não é professora? Aceitaram, as outras professoras da escola aceitaram se ajuntar comigo para estudar a palavra de Deus. Alguns colegas, professoras, então aceitaram, estudar a Bíblia comigo durante o intervalo das aulas. Uma vez por semana, estudamos a Bíblia juntas. Meus colegas, pelo assunto, foi aumentando. O interesse dos meus colegas foi aumentando. Decidi convidá-los para ir à minha casa, para passarmos mais tempo junto lendo a palavra de Deus. Alguns aceitaram meu convite. E temos um pequeno grupo. Que se reúne toda semana em minha casa. Posso perceber com alegria e paz que meus colegas sentem depois das reuniões. Deus tem feito sua obra e transformadora em nossas vidas. E me sinto feliz em participar desse processo. Ele me pediu para deixar a minha rede e a minha rotina agitada e segui-lo. Estou feliz em ter aceitado o seu chamado. Agora sou uma discípula. Vivo como ele tem ensinado, compartilhando o Evangelho. Mas também estou discipulando outras professoras que têm um grande potencial.
mas está com medo de desenvolver sozinha. Eu sou uma estudante de pós-graduação. Eu dediquei a minha vida aos estudos. E, atualmente, eu dedico muito tempo estudando porque eu estou envolvida em um projeto de doutorado. Eu leio muitos livros, artigos e teses. E isso acaba ocupando praticamente todo o meu tempo. Mas eu recebi, há um tempo atrás, algo diferente, que acabou mudando a minha vida. Eu mal tinha tempo para ir à igreja. Eu ia apenas aos sábados e só participava dos cultos. Mas isso foi mudado. Eu estava debruçada nos meus estudos certo dia e ouvi uma voz dizendo: largue as suas redes e siga-me. Eu achei que eu estava tão cansada mentalmente que estava ouvindo vozes. Mas, na verdade, percebi que era Jesus falando comigo. Ele disse exatamente isso. E quando eu percebi que era a voz dele, eu me ajoelhei e conversei sinceramente com ele, dizendo: Senhor, como eu posso dedicar ainda mais tempo para ti? Porque minha rotina já é tão corrida, eu estudo tanto. Como eu posso te servir? A resposta veio logo em seguida, quando eu recebi a ligação de uma amiga me convidando para participar de um chá evangelístico, falando sobre relacionamento interpessoal. Eu achei a ideia incrível, porque era um dos temas que eu estava estudando para o meu doutorado. E é óbvio que aceitei o convite dela. Bom, eu me preparei e no dia foi simplesmente incrível, porque tinha muitas mulheres presentes e eu me senti verdadeiramente usada por Deus. Depois daquilo, outras amigas da igreja pediram que fosse feito novos chás evangelísticos, mas dessa vez para os casais da igreja. Bom, essa proposta foi colocada em prática e hoje nós nos reunimos 2 vezes por mês com os casais da igreja, porque é realmente muito importante abordar esse assunto, mesmo dentro da igreja, sobre a família e a importância de Deus dentro do relacionamento familiar. Bom, eu larguei as minhas redes, porque eu estava estudando muito e não estava dedicando tempo para Deus. E hoje eu posso dizer que eu sou uma verdadeira discípula. Sou aposentada há um pouco mais de 1 ano. Quem já passou essa fase sabe como é uma nova adaptação a uma nova vida. Nada mais de correrias, de compromissos, de horas marcadas para chegar ao trabalho, agendas superlotadas, quase sem ter como encaixar mais um compromisso. E agora estava ali, desfrutando uma vida de sossego, uma vida tranquila. Foi quando eu me deparei com a realidade dos que estavam ao meu redor. Na verdade, a vida continuava a mesma. Eu é que tinha desacelerado, eu é que tinha me acomodado. Então, foi que Deus me chamou para me sair da minha rede de conforto. Ele me mostrou que eu deveria participar mais das programações da igreja. Comecei a frequentar os cultos e foi ali, então, que Deus me chamou para o ministério da recepção. Foi ali que eu descobri que participar da recepção da igreja é muito mais do que simplesmente estender a mão e cumprimentar. Eu descobri que é acolher as pessoas que estão chegando, procurar descobrir quais são as suas preocupações, as suas dificuldades, encaminhar os seus nomes aos grupos de oração, fazer visitação, e assim, juntos, nos tornaremos cada vez mais uma igreja acolhedora, deixando a nossa rede de conforto e estendendo a nossa mão para que possamos ajudar outros
a encontrar o caminho de Cristo. Bom, na minha juventude, eu tinha um sonho, como toda menina na juventude tem sonhos, né? Tinha sonhos de viajar, de levar a palavra de Deus em outros lugares, né? Mas o tempo foi passando. Com o passar do tempo, veio os afazeres, né? Trabalho, família, contas para pagar, etc. Coisas assim que a gente vai deixando, né, tomar conta da gente. E com o tempo passando, eu vi que estava muito presa a essas coisas, correrias, sem tempo para Deus. Um dia, eu nas redes sociais, né, estava verificando as minhas redes sociais, vi um chamado, né, que eu entendi que era para mim. Um chamado de Deus para que eu fosse discípula. Aí eu entendi que era um chamado de Deus, estava me chamando para me largar o conforto das redes, de ficar aquele tempinho olhando o celular, fazendo outras coisas, né? E ser a discípula que Deus queria. E eu aceitei, imediatamente. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer para mim começar sozinha? Eu não quero ir sozinha. Comecei a procurar nas redes sociais as minhas amigas, que faziam parte dos Desbravadores, da infância. Achei uma amiga. Convidei imediatamente essa amiga para nós ir num projeto que tinha próximo da minha casa. Esse projeto chamava Resgate. Comecei a visitá-la, levar presentinhos para ela, tomar café da tarde, levar revistinhas. E começamos uma amizade, nós duas. Agora, nós duas fizemos a mesma coisa, levamos a palavra de Deus, o Evangelho, o que Deus pediu para mim fazer, eu e ela fizemos juntas. Somos boas amigas, parceiras, e somos as melhores que Deus chamou para ficar pertinho dele, trazer a palavra dele para outras demais amigas, e fizemos o mesmo. Visitamos amigas quando podemos, falamos de Deus para elas, levamos confortos, tomamos café, chazinho junto, quando a gente precisa ter os nossos momentos, e ali começa toda a nossa, né, nossa amizade, para que nós possamos levar Jesus às outras pessoas. Boa tarde. Sou de Carazinho, sou Terezinha e frequento a igreja da São Lucas. Desde pequenininha sou adventista. Sou doceira, mas tem sempre alguma coisa que me diz: você precisa levar o Evangelho, você precisa fazer algo mais para Jesus. E eu, doceira, tímida, ficava ali na minha cozinha fazendo meus doces, fazendo meus bolos. Chegava na igreja, sentava, ouvia os louvores, ouvia as pregações, mas não interagia com ninguém. Mas isso me incomodava bastante. Voltava para casa, nos meus afazeres. Um dia, eu vi uma notícia que tinha uma moça, uma veterinária, que começou a usar os serviços dela também para evangelizar, levando gratuitamente para ajudar os animais, uma causa nobre, né? Então, com isso, ela já conseguia evangelizar. Voltei para casa, pensei, falei com Jesus. Oh, meu Deus, eu sou tão tímida, eu só faço meus bolos aqui, mas eu gostaria de fazer algo mais, ajudar a levar o Evangelho, fazer alguma coisa pela minha igreja, por Jesus. Foi aí que o Espírito Santo me falou: mas faz assim, cada encomenda que você entregar, você entrega uma revistinha. E assim eu fiz. Comecei, cada encomenda que eu entregava, eu dava uma revistinha. E também fiz algo mais, eu fazia alguma coisa gratuita e dava também com dizeres de Jesus, com dizeres para eles virem procurar mais, buscar mais. E assim está sendo minha vida.
Amém. Pensa numa pessoa que tem o que fazer. Essa sou eu. Trabalho fora, tenho família, tenho a casa e ainda tenho 3 cargos na igreja. Eu estava pensando em alguma coisa, tirar alguma coisa da lista para poder eu ter tempo para mim. Aí eu pensei, então, que poderia tirar seria os cargos da igreja. Se não todos, pelo menos um, né? Aí eu comecei a pensar o que eu poderia dizer para o pastor quando eu senti uma dorzinha no coração. Qual deles deixar? O Ministério da Criança, eu gostava muito, embora dê muito trabalho. Os Aventureiros, era apaixonada. Só que lá se ia meus domingos, né, para poder colocar em dia o trabalho da casa. E ainda era coordenadora da recepção. E então, eu pensei, o que fazer, né? Então, eu fui convidada no ano passado para um projeto do Amigas de Fé, para levar uma amiga da igreja, uma irmã da igreja que não tivesse ainda envolvida em nenhum ministério. Nessa tarde, eu entendi que o Espírito Santo dá os dons a todos. Ele distribui para o bom andamento da igreja, e que também ninguém se sobrecarregue. Então, ele também irá cobrar se não está a pessoa que não está desenvolvendo seus dons. Então, eu aprendi assim e pensei como eu não pensei antes em discipular alguém para ajudar na atividade que eu estava fazendo. Então, eu percebi que quando eu ouvi que Deus vai cobrar quem não estivesse desenvolvendo seu dom, eu senti uma culpa, pensando assim que eu estava sendo culpada de outras pessoas não estarem envolvidas também na obra. Então, no ministério, né, na igreja. Então, eu comecei a discipular, ensinar outras pessoas e delegar várias atividades. E hoje eu me sinto leve, em paz, porque eu estou ajudando alguém a ter comunhão, relacionamento e missão. Desde a criação do mundo, Deus concedeu às mulheres um propósito e uma missão. Nosso propósito maior é revelar o caráter de Deus onde estivermos e buscarmos o perdido. Ellen White escreveu: há para uma mulher um propósito mais alto, um mais elevado destino. Ela deve desenvolver e cultivar suas faculdades, pois Deus pode utilizá-las na grande obra de salvar as almas da eterna ruína. É por isso que nasceu em 2005 o Projeto Mel no Rio Grande do Sul. Com o objetivo de preparar mulheres para evangelizar, o projeto tomou força quando chegou ao norte do Brasil e se solidificou quando tomou conta da União Sul-Brasileira a partir de 2011. Mas esse vídeo não tem o objetivo de apenas informar que o Projeto Mel ultrapassou as fronteiras do nosso país, chegando a países da América do Sul, Estados Unidos e Europa. Este vídeo existe para dizer que, pela graça e poder de Deus, o Projeto Mel transpôs barreiras do medo e da timidez do coração de milhares de mulheres que disseram: sim, eu quero ser o Mel, uma mulher evangelizadora que leva a luz. Mulheres que saíram investidas com um lenço amarelo, simbolizando a cobertura do Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus usando seus dons espirituais. Mulheres que se comprometeram a refletir a luz que é Jesus em seus lares, em suas igrejas e no mundo. O resultado é duplo. As mulheres que se envolveram na missão expandiram suas habilidades, tal qual a parábola dos talentos, e os que ouviram a mensagem por elas pregada ou testemunhada acolheram um conhecimento a respeito de Deus em seu coração, expandindo seu reino aqui na terra. Louvado seja Deus por sua palavra que não volta vazia.
Louvado seja Deus por nos ver como sacerdócio real e nação santa. Louvado seja Deus pela atuação do Espírito Santo em nós e por meio de nós. Louvado seja Deus por mulheres que compreenderam a santidade da sua obra e, na força e poder de Deus, assumiram a sua missão. O mel, este líquido viscoso e açucarado, para nós é a palavra de Deus, o alimento nutritivo para a vida e para a alma, que foi produzido pelas abelhas, que são os profetas e apóstolos que escreveram sobre o pólen, o maravilhoso plano de salvação. Salvação esta que foi extraída da flor, que é Cristo Jesus. E toda essa maravilha de alimento foi processada pela enzima do Espírito Santo, sendo que o produto final foi depositado nos favos, que são os versículos e capítulos guardados na colmeia, os livros da Bíblia, que nos servem de alimento para sobrevivermos durante o inverno, que é este mundo de pecado que vivemos. O mel é a mais doce substância, a palavra de Deus, a mais doce verdade, a mulher, a mais doce criatura. Juntando todos estes aspectos, o mel deixou de ser apenas uma substância para se tornar uma ideia, uma filosofia de vida. Projeto Mel. Mulheres evangelizadoras levando luz, porque o mundo precisa desta doce verdade. Estamos muito felizes e o meu coração está quentinho em ver cada uma de vocês aqui. Vocês sabem que já tem umas semanas aí que nós estamos chamando a mulherada, mandando mensagem, passando até tarde da noite, chamando, falando com uma. E aí, quantas mulheres são? E graças a Deus pela presença de vocês aqui. Estamos muito felizes e tudo que foi feito aqui, cada detalhe, foi feito com muito carinho pensando em você. Porque você é muito especial para mim e também para Deus. Vocês viram nesse vídeo aí um pouco sobre o que é a mel. E aqui vocês viram 7 mulheres falando, cada uma na sua realidade. É claro que ela não estava falando dela mesma. Coincidiu que o meu foi realmente a minha realidade. Mas, enfim, cada uma falou um pouco de um papel, né? De uma mulher que ela estava fazendo um papel dessa pessoa. E falando um pouco ali sobre 7 vidas diferentes, né? Uma aposentada, uma professora, uma confeiteira, a outra era adolescente que cresceu, uma universitária, a mãe, e qual era a outra? O teu era? Do discipulado, que trabalhava e tinha muitos afazeres, né? Então, eu acredito que você se enquadra em alguma delas, com certeza. Você se viu em alguma dessas mulheres aqui? Levanta a mão. Mulher é multitarefas, né? Então, a gente normalmente se enquadra em mais de uma até. Ser Mel não é um evento anual. Ano passado, nós tivemos também uma programação distrital. Eu não sei quantas aqui foram, mas também foi muito bom. E o mel não é um evento anual, ele é um estilo de vida. Então, não é uma coisa assim, uma vez por ano eu vou lá na programação do mel e acabou. É isso? Não. O mel é um estilo de vida. Quando você recebe esse lenço, como vocês ouviram ali, o que significa o lenço? É a cobertura do Espírito Santo. Na última investidura do ano passado, eu fiquei muito emocionada, porque foi a primeira investidura que eu participei, assim, né, à frente. E eu fiquei muito emocionada, porque quando você para entender e para sentir o significado desse lenço, você vê que não é só um lenço no pescoço. Aí, quando você para analisar que a cobertura do Espírito Santo está sobre você, para que você vá pregar a palavra de Deus. Então, esse lenço aqui é muito importante. E o significado dele é muito forte. Ser mel é um compromisso que cada mulher faz ao entender que Deus a chamou para uma missão especial. A minha missão e a dela não é a mesma. Cada uma tem uma missão diferente na sua realidade de vida. E essa é a parte mais bonita. Porque Deus quer usar você como uma mel, uma mulher que evangeliza e leva a luz por onde você for, por onde você passar. No vídeo das abelhinhas ali, vocês viram
que por onde as abelhas passavam, florescia, né? E quando a gente passa pelos lugares que a gente anda, pelo nosso trabalho, pela vizinhança, você floresce? Você faz diferença? Isso é ser uma mel. É você plantar uma florzinha aonde você passar e fazer ali diferença para todo mundo. As pessoas percebem que você é diferente. Uma mel aceita o chamado. Ela faz um compromisso de ser uma mulher missionária em casa, no trabalho, na igreja, na comunidade e por onde ela andar e por onde ela estiver. E agora eu vou repetir a frase que todas nós falamos aqui na frente das 7 meninas. Larguem as suas redes de comodismo e me sigam. E é isso que Deus hoje pede a todas nós. Porque a gente sempre pode fazer alguma coisa. Por mais atarefada que você seja, por mais que você tenha 2 empregos, por mais que você trabalhe à noite, de manhã e à tarde, você sempre pode fazer a diferença, você sempre pode fazer um pouco mais. É só largar a rede do comodismo e seguir a Jesus. E se dispor, só nós falarmos para Deus, estamos à tua disposição, e Ele vai nos usar. Vamos fazer uma oração, então, do jeitinho que vocês estão. Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, pela presença dessas mulheres hoje, nesse sábado à tarde. Que, apesar do frio e da chuva, nós estamos aquecidos pelo Teu amor aqui dentro. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de nós Te servir. Esteja conosco nos nossos afazeres diários, nos nossos trabalhos, por onde nós passarmos, que nós possamos ser luz e possamos fazer a diferença por onde for. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas e também aquelas que não puderam vir por algum motivo, que o Senhor possa abençoá-las também. Fique conosco no restante dessa programação, que o Senhor possa estar aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Bom, a Renata me disse que eu tenho 10 minutos, né, Renata? Mas a gente não está com pressa, né? Não estamos com pressa, a tarde é nossa. E se nós escolhemos estar aqui porque existe um propósito nisso tudo. Então, eu fiquei responsável de trazer no dia de hoje um testemunho, algo diferente que aconteceu na vida de alguém. Eu venho contar a história hoje de uma jovem senhora que morava lá no interior de Ibirapuitã, na linha Machado. Ela nasceu lá, se criou junto a seus pais, uma família adventista. Tinha uma igrejinha lá, menor que essa, mas muito parecida, muito parecida. E lá eles congregavam, todos os sábados. A maior alegria daquela família era se preparar para o sábado, né? Era sexta-feira, onde parava o trabalho da roça para organizar, varria o terreiro, carneava uma galinha, organizava a salada, porque lá a carne era só quando tinha visita ou era final de semana, não era assim, não. A coisa era dura. Lá naquela família se comia muita polenta. Era polenta com leite no café, polenta com feijão no almoço e repetia polenta com leite na janta. Se sobrasse um caldinho de feijão, tinha de noite. Mas se sobrasse. E eles congregavam lá. Até que um certo dia, o dono da terra, onde tinha essa igreja, ele resolveu tomar propriedade daquele local. E a igreja fechou. E eles foram embora para a cidade. Lá naquela cidade de Ibirapuitã, não tinha igreja adventista. E, aos pouquinhos, eles foram se afastando. Começou as dificuldades, era uma família pobre, começou as dificuldades de congregar, porque a igreja só tinha Soledade. Dependia de ônibus para ir, dependia de ônibus para voltar. Nesse meio tempo, essa jovem senhora, já uma adolescente, se afastou dos caminhos de Deus. Mas aquela mãe fervorosa
nunca, em momento algum, deixou de orar. Ela é a 7ª filha de 8. Naquela casa não tinha TV. Eles faziam muito filho lá mesmo. A 7ª filha de 8. Então, ela e o irmão dela, que era um pouquinho mais velho, o irmão dela resolveu tocar numa banda do mundo. E ele fazia muito baile, muita festa. O nome dessa banda era Panorama. E levava essa irmã dele, que era a irmã mais nova, para cobrar a entrada, né? Porque dali saía o dinheirinho. E, em vez de usar os talentos para Deus, estava cantando para o mundo. Né? Muita dança, muita bebida, muita coisa. Esse irmão casou e, com o tempo, ele voltou para a igreja. Passou-se um tempo, ele voltou para a igreja, teve um reencontro com Jesus e voltou para a igreja. A mãe nunca tinha perdido a fé e nunca tinha saído, de maneira alguma, né? Mesmo na dificuldade, sempre que ela podia, ela estava congregando, vinha Passo Fundo, vinha Soledade e estava congregando. E essa filha continua ali. Essa jovem senhora continua ali no mundo. E participando das festas mundanas, lá nos seus 17 anos, nos 15 anos, ela encontrou um rapaz, noivou, aos 17 anos ela casou. E logo depois teve um filho. Filho à cara do pai. A cara do pai. Ela alugou a barriga para aquele homem, porque não pode ser normal. Mas teve um filho e estava tudo certo, né? Casada, tinha sua casa, continuava a rotina, passou num concurso público e trabalhava, vinha para casa, final de semana agitava, sexta, sábado, domingo, e estava tudo certo naquela casa. Mas aquele marido dela, ele bebia muito, era alcoólatra. Ele nasceu dentro de uma bodega, se criou na bodega. E ali estava, para ele era certo o que ele estava fazendo, porque ele nasceu e se criou ali. E eles viveram assim alguns anos. Ele nunca bateu nela, nunca chegou a esse ponto, mas ele era um homem violento. Muitas vezes, ela trancava a casa e jogava a chave pela janela, para ele não sair com o carro, bêbado. Por 2 vezes ele convulsionou e foi parar no hospital, em coma, da bebida. E ela sofria muito com isso. Ela sofreu muito com isso. Mas Deus tocou o coração dele antes dela. E ele decidiu que não ia mais beber. Que não precisava de medicamento, que não precisava de ajuda, e que simplesmente ele ia abandonar o vício e dedicar a vida dele para a família. E ele queria muito um segundo filho. Às vezes a gente pensa a menina, né? Que daí aquela mulher já era mãe de um guri. E ela esperava aquela jovem senhora ter uma menina. Então eles decidiram ter o segundo filho. E lá veio mais um menino naquela casa. Mais um menino. Esse menino se chamou Antônio. Antônio. É um rapaz lindo, moreno, alto, bigodudo. E quando Antônio completou 5 meses, essa jovem senhora descobriu que estava com câncer, com leucemia. E um câncer fulminante. Fulminante. Ela internou. Lá se passaram 10 meses internada, muitas quimioterapias, muito medicamento na veia, 3 comas, um de 15 dias. Foi o mais longo, os outros duravam em torno de 1 semana, dormia, acordava como se a recém estivesse dormindo. E ela lutava porque ela tinha um sonho, que era ver os filhos crescer. Ela lutava, essa jovem senhora, para ficar viva. Lutava muito. E ela não entendia.
Mas lá no início, na quinta-feira, quando ela internou, ela foi para um quarto, que era um quarto... 2 pessoas ficavam nesse quarto. E tinha uma moça lá. E essa moça tinha uma agenda na mão e ela ficava escrevendo. E isso irritava muito essa jovem senhora. Porque ela se estressava, ela estava tão mal e aquela pessoa sempre escrevendo ali, lendo. E aí, no sábado, essa menina deu alta. O nome dela é Letícia. Deu alta no sábado de manhã. E quando ela deu alta, ela disse: eu preciso orar por você. E essa jovem senhora se assustou. Como assim orar por mim? Eu preciso orar por você. Aí ela levantou daquela cama, com aquela agenda, veio, orou. E no final ela disse: isso vai ficar contigo. E você vai carregar contigo durante todo o teu tratamento. Deus tem um propósito na tua vida. E quando tudo isso passar, que você entender o propósito de Deus na tua vida, você vai passar isso para outra pessoa. E não era uma agenda, era uma Bíblia. E essa Bíblia ficou com essa jovem senhora e ela carregou por todos os dias dentro daquele hospital. Durante transferências, tudo o que aconteceu. Essa jovem senhora sou eu. Sou eu essa jovem senhora. Digo a vocês que no dia que eu entrei para a UTI, na última vez, antes de descobrir um câncer de útero e de intestino, eu lembro como se fosse hoje. Eu já não falava e a doutora queria entubar. E ela chegou e disse: nós precisamos te entubar, Marina. E eu disse: não, só o que eu não aceito é o tubo, eu não quero sedar. Se eu tiver que entrar em coma, eu vou entrar, mas eu não quero sedar. E eu só pedi uma noite. Eu disse para ela: me dá essa noite, doutora, porque se é o propósito de Jesus me levar, que seja essa noite sem o tubo. Me dá essa noite, só essa noite. E naquela noite eu recebi a visita do meu irmão, o Jonas. Acho que muitos aqui conhecem, né? Ele já estava na igreja. Eu já não falava mais, mas eu lembro dele como se fosse hoje. Muitas coisas doídas eu não lembro, mas dele eu lembro como se eu estivesse vivendo a cena agora. Ele de joelho, do lado da minha cama, dizendo: Senhor, dá uma oportunidade de vida para ela. Ela precisa voltar para ti, Senhor, primeiro. Se esse é teu propósito na vida dela, permita que ela viva um pouquinho para ela voltar para o teu caminho. E ali começou a minha caminhada, porque naquela noite aconteceu um milagre. O pulmão, aquele que tinha uma embolia pulmonar, uma hemorragia, que precisava ser drenado e entubado, no outro dia restava um buraco do dreno. Quem drenou o pulmão? Quem drenou o pulmão dessa jovem senhora para ela estar aqui testemunhando do amor de Deus? Quem drenou o pulmão? Foi Jesus. Jesus me deu a oportunidade de ver os meus filhos crescer. Hoje eu sou vó. Vó, gente, coisa mais boa ser vó. E eu digo para vocês que melhor que tudo isso é ser mel. Mel nas vidas das pessoas. Levar luz. Poder falar de como Deus é tão bom na vida da gente. Deus é maravilhoso na vida da gente. Nesse momento, quero convidar o meu companheiro, meu marido, venha cá, quero te apresentar a esse povo. Esse homem, que era um homem alcoólatra, hoje ele é um homem servidor do Senhor, professor da escola sabatina, nosso ancião, participa da recepção. Estamos juntos, servindo a um Deus fiel, a um Deus fiel. Porque na Bíblia está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E em Salmos 37, 5 diz: entrega teu caminho, Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E Deus tem feito muito milagres na nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso bondoso Pai, é tão bom, Pai, poder testemunhar do teu amor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Pelo Senhor me salvar, me cuidar e me dar tanto amor. Obrigada, Senhor, por esses momentos entre irmãos, que possamos sair daqui purificados, renovados, Pai, e com a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós.
te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tão bom podermos ouvir tantos testemunhos. Ouvir de forma prática também as muitas maneiras que nós temos de testemunhar, de agir, de ser missionária, de praticar o chamado do Senhor. O fato de você ter vindo aqui já te valoriza um monte, porque mostra que você realmente tem o coração ligado ao céu. Porque num dia frio desse, chuvoso, você sair do conforto da sua casa para vir aqui, é porque tu és muito valioso. E a cada ano, nós temos procurado reunir, né, esse grupo, esse exército de mulheres missionárias que se comprometem com o Senhor para algumas aulas, algumas temáticas de aperfeiçoamento. Nós todos entendemos, né, o chamado do Senhor. Grande parte aqui já é investido, está aí com seus lenços, não é? Já aceitou esse compromisso na sua vida, entende que você pode ser missionária de alguma forma através do seu dom. Mas é sempre bom nós nos aperfeiçoarmos. E esse ano você já deve ter visto nos treinamentos, por exemplo, quem participou, treinamento integrado. Tem a liderança aí em qualquer departamento. Ou recebeu aquela agenda da associação. O tema geral do ano, identidade. Justamente para nós relembrarmos as nossas verdadeiras raízes, aquilo que realmente nos solidifica como adventistas do sétimo dia. E que nos dá distinção também como um povo escolhido pelo céu. E as aulas do MEL desse ano vieram acompanhando essa ideia de reforçar as raízes. Claro que tem muitas temáticas, não é? Não dá para escolher todas. São 2 aulas, então são 2 temas. E a gente vai dar uma pincelada bem rápida, porque são temas profundos, mas vocês receberam a revista. E aqui vocês vão levar para casa, vocês têm condições de estudar mais profundamente. Só a aula do sábado, gente, nossa, vai mais da metade da revista aqui, a aula mais longa que tem. É bem detalhado o tema. Mas qual o propósito? Eu falei assim, poxa, como que você vai me falar do sábado? Eu sou adventista, eu já aceitei, eu guardo o sábado. Mas o propósito, na verdade, é você estar mais segura ainda dessa temática. E quando você for dar um estudo bíblico para alguém, você saber explicar algumas questões que são levantadas quando se trata dessa temática. Entende? Porque a gente aceita, a gente acredita, a gente vive. Mas e quem ainda não vive isso? Como a gente vai explicar? E aí vem com as argumentações. Então, como que a gente vai explicar? Porque às vezes a gente sabe para a gente, mas para explicar a gente fica um pouco mais, né, receosa ali. Como fazer isso? Então, guarda com carinho esse material. Porque é um material de estudo que vai ter ali como você se aprofundar nessas questões. A gente só vai dar uma pincelada aqui em algumas questões que surgem a esse respeito. Ok? Bem, você acredita no sábado, né, gente? Primeira coisa, sábado, beleza. Então vamos ver a primeira vez que aparece sábado na Bíblia? Vem Gênesis ali. Vamos abrir. Aqui, ó, capítulo 2, verso 2. Diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Bem, tá ali. Você vai mudando para mim?
Porque aqui, como eu não estou sem o passador, se vai vendo aí, vai mudando, por favor. Então, assim, ó, uma das questões aqui levantadas é: como que eu vou saber se o 7º dia aqui apresentado é um dia literal? Porque a Bíblia tem esse negócio de dia profético. E tem uma conversa por aí, não sei se você já ficou sabendo, que tem gente que acredita, sim, que Deus criou o mundo, foi em 7 dias, mas não em 7 dias literais. Aí aplicam aquela questão de profecia, que cada dia é de 1000 anos, para a questão da criação. E aí dá uma salada, né? Bom, primeira coisa, existem os livros históricos, existem os livros poéticos, existem os livros proféticos. Essa aplicação de profecia é válida apenas para profecia, para os livros proféticos. Gênesis não é um livro profético, é um relato histórico do que realmente aconteceu. Não está profetizando nada aqui, entende? Mas tem um detalhe que é interessante, vários detalhes aqui. No texto a gente vê, no capítulo 1 ali de Gênesis, quando relata os dias da criação, sempre diz assim, tarde e manhã. E foi o primeiro dia. Tarde, manhã, segundo dia. E a palavra em hebraico, no original, escrita para esse dia, é Ion. E esse Ion quer dizer um dia de 24 horas. Então, já mata aí pela originalidade do texto bíblico também, ok? Agora, só raciocinando um pouquinho da dificuldade que seria ser aplicada essa questão profética para a criação. Imagina, a plantinha foi criada num dia lá, como que é? A planta foi me ajuda, gente, agora me deu um nó na cabeça. As árvores foram no 3º dia, não é? E a questão dos astros, essa coisa toda, que dia que foi? Como que a planta ia durar 1000 anos sem ter o sol, sem ter toda essa questão climática que é tão básica para, né, a subsistência das plantas? Então, a gente já vê assim que não tem lógica realmente essa questão de aplicação da profecia nessa questão da criação, ok? Muito bem. Agora, outra questão que é levantada. Mas o mandamento do sábado só foi dado no Sinai. Bom, a gente acabou de ler um texto aqui que não era do Sinai nada. Deus criou e logo falou sobre o sábado, não é? E aí a gente vê o sábado acontecendo muito antes de chegar ao Sinai. O povo, por exemplo, que foi liberto do Egito, ele, naquele período, imagina 400 anos, sob a influência de um povo pagão, eles começaram a viver muitos costumes pagãos que Deus não aprovava. E uma das coisas que eles abandonaram nesse período foi a guarda do sábado. No entanto, os 40 anos no deserto foram 40 anos educativos. E aos poucos eles foram libertando desses hábitos, desses costumes, de coisas que eles trouxeram do Egito junto com eles. E Deus foi restabelecendo na vida deles também a questão da guarda do sábado. E Deus é um Deus didático, não é? Ele é maravilhoso. E uma das formas dele colocar a importância do sábado para o seu povo foi quando, no deserto, sem plantação, Deus teve que alimentar o seu povo com o maná. E como que era o maná? Eles iam no mercado uma vez por semana, compravam o maná? Não é. Ele sabia, ele colhia lá em Êxodo 16, está bem descrito essa questão. Eles apareciam como um orvalho da manhã, assim, né? As pessoas tinham que acordar cedinho. Eu lembro quando minha mãe contava para mim, eu era criança. Tá vendo, gente? Não pode ser preguiçoso. Não pode acordar tarde. Deus já ensinou que a gente tem que acordar cedinho. Porque quem era preguiçoso passava fome.
Bom, enfim, eles tinham que colher a porção do dia. E se eles quisessem, né? Eu vou colher o dobro, porque amanhã eu não preciso ficar levantando, saindo das cobertas, né? Cedinho para colher de novo. Não, da manhã eu já tenho. O que acontecia? Estava tudo bichado, tudo estragado. E aí, algo completamente diferente acontecia quando era de sexta para sábado. Aí Deus falava assim, vai, colhe. E a primeira vez aconteceu de uns teimosos lá, acharam assim, não vou colher não, vai estragar. Aí eu vou ter o trabalho de ter que limpar e jogar fora. Não vou, amanhã eu colho. Aí chegou no sábado, tinha alguma coisa? Não tinha nada. Né? Então Deus trazendo à tona realmente a importância de forma bem didática e prática ao seu povo, né? Outro questionamento que vem abordando aqui, com muito mais argumento, textos bíblicos, etc. Estou só dando uma pincelada até. É a questão de, mas o sábado é só para os judeus. Foi mesmo? Aqui em Gênesis tinha judeu? Não, era o povo, não é? Então, já aqui... O relato da criação ele já mata muitos desses questionamentos, não é mesmo? E aí fala que foi do Éden. Em Isaías também apresenta essa questão do sábado como algo universal. E aí depara com uma outra questão. Então tá, tudo bem, o sábado, mas é coisa do passado. Porque quando Jesus morreu... Aí não precisa mais guardar. Aí vem os outros argumentos que a gente encontra, uma série de textos. Aqui vocês vão ter, na página 12, uma série de textos do Novo Testamento, agora, que apresenta o sábado, que fala do sábado, de coisas que estavam sendo feitas no sábado depois da morte de Cristo. E que nenhuma delas está falando que mudou. Continua guardando. E é interessante que, em uma parte aqui, ele faz o seguinte comentário. Então, a própria mãe de Jesus e os seus discípulos estavam muito desinformados do que as coisas iriam mudar. Porque eles continuaram guardando, mesmo após a morte de Cristo. Não é? Bom, o domingo, ele foi, então, estabelecido por questões políticas. Aquela jogada assim, não vamos ser amiguinho dos cristãos, mas vamos ser político também e tal. Então vamos adorar o dia do sol, mas vamos lá. E, enfim, foram questões políticas que trouxeram o domingo como o dia de guarda. E a revista ela vem trazendo também vários textos do Espírito de Profecia, bem interessante, a respeito da santidade do sábado, como guardar o sábado. Aqui, onde está o material ali, é o que diz, desde esse texto que a gente falou, o sábado ele é um memorial da criação. E cada momento, cada semana que chega nesse dia, é aquele momento de nós relembrarmos a nossa origem. Eu tenho uma origem nobre, o meu Criador, Ele me fez, Ele me criou, Ele planejou a minha existência. E é interessante que, quando lá em Isaías fala do sábado como um selo de Deus, também é interessante porque existem 3 elementos que o mandamento do sábado ele apresenta como algo muito comum quando o texto sagrado foi escrito. Nós sabemos que naquele período não tinha assinaturas de caneta, muito menos assinatura digital, como hoje acontece muito frequentemente. Para dar aquela autenticidade a um documento, então era derretido lá, tipo uma cerinha, e o anel do governante ali era selado. Então, aquele documento ele tinha, como se hoje nós falamos, autenticidade lá no cartório, essas coisas todas. E quando a gente vê no texto bíblico, diz assim, que nós também, no mandamento, nós temos o nome do governante, que era o que tinha no selo nesse documento.
Nosso Deus, o nosso Criador, né? Depois, o cargo que ocupa, Criador de todas as coisas. E um outro fato interessante que tinha nesse selo e que no mandamento de Deus nós também encontramos é o território de domínio, que é todo o universo. Mais uma vez aqui comprovando a questão da guarda do sábado. Agora, só algumas curiosidades rápidas aqui em relação a como observar o sábado. Lá no livro Testemunhos, volume 3, diz assim, ó: durante toda a semana nos cumpre ter em mente o sábado. É interessante isso, porque hoje, após o pôr do sol, eu já começo a pensar no próximo sábado. E toda a minha rotina de casa, de vida, tem como propósito adorar o Senhor. Né? Então, eu me adapto, eu me organizo. A minha rotina é: eu estarei pronta no sábado, para um dia especial de adoração, onde eu estarei com os meus irmãos na igreja. Não é? Então, é interessante esse detalhe. Outra questão que ela menciona é o seguinte: sexta-feira você já separa a roupa que você vai para a igreja no sábado. Até esse detalhe. Sabe aquela loucura que você não sabe? Que assim, o guarda-roupa está lotado de roupa. Mas tem dia que você não está inspirada a vestir nenhuma daquelas roupas. E parece que você não tem roupa. Já aconteceu isso com você ou é só comigo? É? Tá. Então, assim, daí você veste uma, não dá. Tô horrorosa. Você já usou um monte de vezes e se achou linda com aquela roupa. Mas aquele dia você tá horrorosa. E daí você veste outra e não dá, e não combina. E daí a cama vai ficando lotada. Então, para evitar isso no sábado, para a casa continuar legal, como você se organizou, então você já escolhe na sexta, para evitar a fadiga no sábado de manhã, ok? Então, já escolhe a roupa, deixa cozido o alimento, sapato, ó, tinindo, e toma banho, tá? Até isso tá aqui recomendado. Até esse detalhe, gente. Outro detalhe, ó, nada de ficar levantando tarde no sábado. Sábado levanta de cedinho, nada de atropelos. Essa é a recomendação, não é? Outra questão aqui, ó, termos atividades em meio à natureza, em contato com o Criador, é uma recomendação também. Desenvolver atividades ao ar livre. E também lembra que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, e nesse dia também é apropriado nos envolvermos em atividades do bem ao próximo. E traz aqui alguns textos onde Cristo fez curas, libertou pessoas no dia de sábado. Mas também diz, não tem nenhuma circunstância, não tem nada que justifique trabalhar no sábado. Porque Deus, Ele escolheu esse dia e Ele vai providenciar o meio da sua subsistência. Não tem desculpa, tem que guardar o dia do Senhor. E é interessante também e a última coisa que menciona nessa aula aqui é a questão das tradições sabáticas. Não tradição, eu digo, para ser igual aquele povo judeu, que ficava um fardo sábado, né? Nossa, você não pode carregar um lenço no bolso porque é trabalho. Tinha umas coisas assim, sabe? Você não pode cuspir porque você vai estar regando a terra. Eram umas coisas muito absurdas. Não é esse tipo de tradição que eu estou falando. Mas de costumes, hábitos que tornam esse dia um dia feliz dentro de casa. Sabe aquela coisa assim? Ai, todo pôr do sol tem tal comidinha gostosa no lanche. Esse tipo de tradição, sabe? Que marca a vida dos filhos, da família, que traz esse aconchego. Isso sim, é uma tradição legal. Durante a semana, aquela loucura, não dá tempo nem de comer direito, né? Não, mas no sábado, prepara uma mesa bonitinha, põe os pratos, a família ao redor. Então, assim, torna o dia no lugar, porque muita gente faz do sábado o dia do não pode. Não, filho, você não pode assistir tal coisa, você não pode brincar de tal coisa. Ai, que horas que vai acabar esse dia feliz? Né? Porque não se torna um dia feliz, é um dia de nãos. Mas a gente pode criar um ambiente, criar de tal forma hábitos nesse dia
que seja o dia desejado. Só compartilhando, meus filhos já são grandes, mas quando eles eram pequenininhos, eu criei então a caixa dos brinquedos de sábado. E aquela caixa era só sábado que eles brincavam. Dava o pôr do sol, ia tudo para dentro da caixa e eu guardava em cima de um guarda-roupa. Inegociável. Durante a semana não brincava com aqueles brinquedos. E daí fazia o pôr do sol, então era aquela expectativa. Eu lembro, com o Estevão, que era o mais velho, eu comecei a fazer, ele já tinha 1 ano, quando eu ouvi alguém dando uma sugestão dessa. Aí o Caleb nasceu, já estava nesse hábito, né? Eu falei assim, gente, eu perdi tempo com o meu mais velho, porque o Caleb, o quê? Tinha uns 7 meses, engatinhava, quando a gente terminava o culto de pôr do sol. Aí a gente cantava sempre aquela musiquinha, o sábado é um dia feliz, sabe? Batia a palminha, tal, com eles, terminava o culto com essa música. Ele escorregava do sofá, gente, mas ligeirinho engatinhava pro quarto e fazia 5 dedinhos. Porque ele sabia que era a hora de abrir a caixa de brinquedo de sábado. Então, assim, era um dia esperado. Não que fosse brinquedo caro, porque eu não tinha dinheiro, nem trabalhava, nem nada. Então, era tudo sufocado as coisas, financeiramente falando. Mas era uma caixa que eu encapei com papel comum. Aí o meu marido, né, pastor, ele recebia as coisas da associação para distribuir para as igrejas, e nas caixas que vêm da casa publicadora, normalmente os materiais vêm com uma folha embaixo, aí os livros, as coisas, e outra folha em cima. E eu adorava quando essas folhas, que era para descarte, vinham com gravuras de Jesus, de crianças, eu usava aquelas gravuras para enfeitar, porque eu não tinha dinheiro para comprar as coisas. Então eu criava daquilo que tinha à disposição. E era uma girafa de plástico, eram umas coisas assim, simples. Mas como era só do sábado, se tornava especial. Então são coisas assim, eu não tinha dinheiro para comprar coisa cara. Eu peguei e comprei um tecido e pintei uma gravura de Jesus com as crianças. Então no sábado, a cama deles era com aquela colcha. Então, assim, a gente se adapta com coisinhas simples, baratas, mas diferentes, para tornar o dia um dia especial. Aí, só uma coisa que eu lembrei, né? Aí, eu viajei, meu filho ficou em casa. Faz o quê? Uns 2, 3 anos atrás. E aí, realmente, na sexta-feira, eu ponho a mesa posta, ponho a plaquinha de Feliz Sábado, né? Uma decoração diferente. Aí meu filho estava sozinho em casa. Daqui a pouco ele me manda a foto. Ele pôs o vasinho, ele pôs o suplazinho, o prato em cima, a plaquinha de Feliz Sábado. Ele sozinho, mas ele estava celebrando o sábado da maneira com que, né, a gente acabou dando esse costume, inspirando. Então, vale a pena, gente, a gente investir naquilo que é agradável para a família, ver esse dia como um dia realmente especial. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe para que esse dia você possa estar na presença do Senhor. Não seja um dia de fardo, não. Seja um dia abençoado, de repouso, de descanso, de santificação. Que Deus te abençoe. Logo, logo a gente volta para mais uma aula. Convida você pra iluminar
Nós vamos tratar agora sobre o dom de profecia na Igreja Adventista. E aqui, a abordagem que foi colocada para a introdução desse tema, eu achei bem interessante. E menciona aquela música que eu acredito que vocês conheçam, já devem ter cantado bastante nas igrejas, que é o hino Jubilosos Te Adoramos. É bem gostosa essa música de cantar, né? Ela é alegre, ela adora o Senhor, é muito, muito empolgante realmente. E o ritmo dela tem realmente esse intuito de adorar e trazer alegria. Não sei se você sabia, mas a melodia foi composta por Beethoven e faz parte da 9ª Sinfonia de Beethoven. E o que é impressionante nesta melodia, que quando Beethoven ele compôs essa sinfonia, ele estava completamente surdo. Gente, que habilidade, né? Nem ouvido eu consigo fazer um negócio desse. Ele, surdo, fez essa composição tão bela que contagia, né, o nosso coração até os dias de hoje. Mas aqui, por que a gente falar disso? A música, ela é um exemplo do que a gente pode falar sobre os dons espirituais. Uma música, ela é composta pela junção de várias notas. Sabe, minha mãe, ela tinha um sonho que os filhos tocassem piano. Então, nós somos em 4 filhos, todos nós estudamos piano. Eu tenho noção, mas só um saiu que preste lá em casa. Nossa, tenho meu irmão assim que é encantador. Mas eu morria de preguiça de estudar piano. Aí eu ia para aula, eu não gostava da professora. E daí era aquela coisa assim, tinha que treinar em casa, porque o instrumento, apenas aqueles, né, muito talentosos assim, que não precisam nem aprender, que já saem tocando, mas isso é raridade. A gente tem que ler. E assim, sabe, aquelas lições chatas, daquele som sem sentido, eu queria sair tocando uma música, né? E eu sei que assim, minha mãe vai treinar piano. Eu disse, mãe, deixa eu lavar a louça. Olha, o nível da garota, né? Mas, enfim, a gente sabe que a melodia, ela é composta por uma junção de notas. Uma nota só não é uma música, é um som, não é? E quando a Bíblia, ela trata do tema chamado dons espirituais, quando a gente fala dons, é como se fosse uma partitura musical cheia de notinhas. E para dar esse conjunto harmonioso, precisa de todas essas notinhas sendo tocadas. E é por isso que nós falamos tanto da importância de usarmos esses dons espirituais que Deus deu a cada um de nós. Porque senão, essa música harmoniosa não vai ser harmoniosa. Vai ficar faltando partes, vai ficar desafinada, entende? E nós não vamos ler, mas nós temos aqui várias listas de dons espirituais. Tem em 1 Coríntios, tem em Romanos, tem em Efésios, tem em 1 Pedro. E cada uma dessas listas fala de vários tipos de dons. E entre esses dons está o dom de profecia. É uma notinha musical. Agora, antes de falar propriamente do dom de profecia, vamos pensar quem é que oferece, nos presenteia com os dons espirituais. Nós entendemos que a divindade é composta por 3 pessoas distintas que têm as suas funções. E o Espírito Santo, ele tem a função, tem várias funções, tá? Ele, por exemplo, ele guia, ele nos guia.
Então, ao abrir a palavra, sabe quando você está lendo e você é impressionado e você entende, parece que cai as escamas dos olhos, você compreende a palavra? É o Espírito Santo que está te guiando. É esse o trabalho que ele está realizando ali na nossa vida. Aqui tem um texto em 2 Coríntios que diz que o cristão é como uma carta escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do coração. Então, ele habita no crente e ele está moldando a nossa vida, né? Esse impressionar o nosso coração, assim, olha, isso não está certo. Não é propriedade nossa, é o Espírito Santo agindo em nós para nos estar apresentando em conformidade com aquilo que a gente já aprendeu da palavra, né? Nos mostrando aquilo que devemos ou não fazer. Também outra função dele é unir a igreja para salvar. E ele é quem concede os dons espirituais. Agora, por que falar do dom de profecia apenas, sendo que tem uma lista gigante de dons? Bom, porque nem todos têm todos os dons. Primeiramente isso. Nós temos que entender isso. E temos que descobrir qual é o nosso dom e usar o nosso dom. Entendendo que todos os dons têm o seu lugar. Numa partitura, se falta uma nota, fica destoada a musiquinha ali, não é? Então, é importante cada um dos dons espirituais. Mas existe um destaque aqui ao dom de profecia. Em 1 Coríntios 14:1, tem uma versão, nova versão internacional, que diz assim: sigam o caminho do amor, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Mas por que principalmente o dom de profecia? Não é todos os dons? Se eu não tenho todos os dons, por que principalmente o dom de profecia? E aqui é uma compreensão interessante sobre a questão do dom profético. Por que tem esse destaque, essa importância, esse pedido para buscarmos o dom de profecia? Porque é por meio do dom de profecia que a divindade se comunica com a humanidade. Todos os outros dons, eles são complementares. Eles auxiliam a execução daquilo que traz esse conhecimento. Mas, se não houvesse o dom profético, esse conhecimento do que Deus quer para nós não chegaria até nós. Entende? Por isso, esse destaque. Não é que todos nós vamos ter visões, sonhos, não é isso. Mas eu vou buscar o dom profético. E quando eu estudo a palavra, eu estou buscando o dom profético, porque aqui já está revelada a palavra da profecia, de um profeta, não é? Que já se comunicou com Deus. E da mesma forma, como nós vamos falar também, de alguém especial que nos dias mais recentes do que foi escrito a Bíblia, também deixou vários conselhos para nós, que foram revelações diretamente dadas por Deus. Agora, não é qualquer pessoa que se levante dizendo que é um profeta que a gente vai acreditar que é um profeta, né, gente? Porque tem muita gente assim, eu tive uma revelação, porque eu tenho uma profecia para falar para você, e eu tenho isso, e inventam coisas que é uma beleza aí, né? Para dizer falsas profecias. Então, a gente tem que ter cuidado também. Um profeta nunca vai falar contra a palavra do Senhor. Sempre vai estar em conformidade com a palavra de Deus. E a gente vê na Bíblia muitos profetas, né? Foram os profetas usados por Deus que deixaram a Bíblia escrita. Mas aqui, interessante que Deus levantava um profeta sempre em um momento de necessidade. Aqui traz o exemplo de Noé, um tempo de crise, um tempo onde tinha uma mensagem especial para dar àquele povo. Noé foi considerado um profeta. Moisés também, né, no cativeiro do Egito, João, no início da igreja cristã, e finalmente, como nós mencionamos anteriormente, mais recentemente,
a serva do Senhor, Ellen White. Ellen White, ela recebeu as inspirações no mesmo nível dos profetas bíblicos. E ela mesma diz que não seria necessário ela ter escrito tudo o que ela escreveu se nós fôssemos assíduos estudantes da palavra do Senhor. Mas, para trazer de volta, no momento de crise, essas verdades que estavam, deixadas de lado, Deus levanta alguém para relembrar o caminho que nós temos que seguir. Lembra, nós passamos por um período de trevas na história. Muitas verdades de Deus foram deixadas de lado. E no período da reforma, Deus foi levantando um a um, que foi restaurando partes da verdade. Deus usou um aqui para restaurar uma coisinha, não restaurou tudo. Aí ele pega um outro personagem, restaura outras partes e vai juntando tudo aquilo. Quando chega em Ellen White, então, ele dá uma enxurrada de revelações, onde ela deixa tudo escrito para que nós tenhamos condições de entender melhor a palavra do Senhor. E ela mesma disse, nada do que eu escrevi, em outras palavras, eu estou falando na minha linguagem, nada do que eu escrevi é mais importante do que a palavra do Senhor. As minhas palavras é como se fosse uma luz menor que leva a luz maior. Entende? É uma condução. Eu sou apaixonada pelos livros de Ellen White. E tem livro para todo gosto. Quem gosta de livro de relacionamento, de família, tem Lar Adventista, tem educação, tem, Quem gosta da área de saúde, tem Ciência do Bom Viver, tem Medicina e Salvação, e tem um monte de outros livros a respeito da temática de saúde. Quem gosta de profecia, tem livro de profecia. Tem os 5 livros ali, que pelos... Eu esqueci como chamam. Os 5 livros ali, que é o Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, o Profetas e Reis. Como que chama esses 5? Eu esqueci. É a série Grande Conflito, exatamente. E, inclusive, tem um plano de estudo da Bíblia, tipo assim, um ano bíblico, onde eu leio a Bíblia e acompanho o comentário em um desses livros. E é interessante porque amplia meu conhecimento. Gente, Parábolas de Jesus, desejado de todas as nações, é um livro apaixonante, onde você encontra de uma forma muito bela quem é Jesus, sabe? Explicando detalhes da época, detalhes do contexto histórico que fazem a gente compreender melhor o texto sagrado, Pega uma parábola de Jesus aqui, lê, e daí vai ler o comentário lá no Parábolas de Jesus. Nossa, amplia o conhecimento, é uma riqueza de aprofundamento na palavra do Senhor. Agora, um pouquinho, algumas curiosidades. Ellen White viveu até 88 anos, a idade da minha mãe. Ela recebeu mais de 2.000 visões e sonhos e deixou mais de 20.000 páginas escritas. É muita coisa, não é? Uma mulher que teve oportunidade, pelo contexto de vida dela, de estudar apenas os primeiros anos. E ela escreveu sobre assuntos que jamais ela teria condições de escrever por conta própria. Aqui, nesse material, vai ter o testemunho de um contemporâneo da vida dela, da história dela ali, que escreve assim, olha, falam aí que como vai confiar nela, tal, mas tenha certeza, é alguém que estava vivendo, via que realmente ela era de Deus, Ele tem as palavras dele aqui. Mas eu me lembrei de um detalhe que vai comprovar algo aqui que nós vamos falar na frente. Existem algumas provas. A gente não chegou a essa conclusão simplesmente, que a igreja adventista diz que ela é profeta, foi profetisa e eu vou acreditar e deu. Não, tem algumas provas
que ela passou para que a gente realmente aceitasse os seus ensinos. Então, aqui, por exemplo, as provas de um profeta verdadeiro, existem provas espirituais e provas físicas. Então, as provas espirituais fala de acordo com a palavra do Senhor. Como eu já falei, nenhum profeta pode se levantar dizendo que é um profeta e a gente cair na conversa dele, se falar assim, não, isso daqui mudou, não é bem assim. Não, está aqui. O que está aqui não muda. Ok? Outro detalhe, suas advertências cumprem. Então, é algo que aconteceu, então tá certo. E aqui, gente, depois vocês podem ver com mais detalhe, tem os textos da Bíblia, tá? Para vocês estudarem com mais cuidado. Aí ali, estimula a obediência aos 10 mandamentos. Outra questão, sua obra sempre dá bons frutos. É uma pessoa coerente, não é perfeita porque é humana, mas é coerente com os seus ensinos também. Outra questão, confessa que Cristo virá em carne, então acredita na volta de Cristo, e prepara o povo para se encontrar com o Senhor. Agora, as provas físicas. Perde todas as forças naturais. Enquanto a pessoa está em visão, ela fica sem forças. Recebe força sobrenatural. Mantém os olhos abertos. Você consegue ficar muito tempo sem piscar? Não dá, né? Pois um profeta, ele fica, enquanto ele está tendo visão, ele não fecha os olhos. E outro detalhe, esse é para acabar. Não respira. Ellen White chegou a ter visões que durou 2 horas, 4 horas, sem respirar. E na época, claro que tinham aqueles incrédulos. E teve um incidente de um médico. Falei assim, que nada, ela não é uma profetisa, nada. Ela só está enganando, ela respira assim. E ele foi chamado em um momento em que ela estava tendo visão. E ele fez um teste muito simples, um teste da vela. Uma chama de vela é muito sensível, não é? Qualquer ventinho, ela mexe. Então, ele colocou diante do nariz, da boca dela, e ficou lá. E a velhinha não mexia. Ela não respirava, de fato, durante as visões. E quando, às vezes, durante a visão, ela também fala, né? Ela está proferindo ali alguma mensagem. E ela fala sem respirar. A língua é controlada pelo Senhor e não tem consciência daquilo que a cerca. Então, queridas, eu não sei quantas aqui conhecem, já leram, mas fica aí o meu convite para vocês lerem algum livro de Ellen White, para vocês conhecerem, sabe? Para ter o conceito daquilo que a gente está falando aqui. Comece, sei lá. Eu sou apaixonada, pelo Parábola de Jesus, desejado de todas as nações, mas tem o Caminho a Cristo, é um livrinho pequeno e tem uma mensagem lindíssima, lindíssima, para você começar a se apaixonar por essa literatura. Eu tenho um hábito na minha devoção, a Bíblia, a lição e um trechinho de Ellen White. É um complemento, é alguma coisinha, mesmo que sejam porções pequenas, mas que a gente possa estar nos apropriando desses sábios conselhos. E eu termino, então, essa aula com o texto de Isaías 8, verso 20, que diz o seguinte: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Um verdadeiro profeta, que possui o dom profético de Deus, sempre será coerente em revelar de acordo com a palavra do Senhor. Mas nós sabemos também que Deus não fará nenhuma coisa sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, creiamos nos profetas escolhidos de Deus e nos apropriemos dessa mensagem, vivamos essa mensagem de esperança para brilharmos ainda mais por Jesus Cristo.
E finalmente chegou a hora tão esperada aí, daquelas que vieram preparadas para a investidura. E antes da Renata aqui tomar a frente, eu só queria fazer uma rápida explicação do simbolismo. Ela já até falou sobre o lenço. Realmente é muito linda esse significado de, ao receber o lenço, é um simbolismo de um poder real. É a cobertura do Espírito Santo. Porque nós não ousamos trabalhar para Cristo por conta própria. Nós dependemos do poder de Deus. E nós estamos, então, dizendo a Ele que eu reconheço a minha fragilidade, as minhas limitações, mas eu entrego minha vida para que o poder dEle atue em minha vida e que eu possa realmente testemunhar. Mas ele tem a cor amarela. E essa cor, ela lembra o mel, que para nós, dentro desse simbolismo todo, é a palavra de Deus. Então lembrem, esse poder todo está na palavra do Senhor, que deve estar dentro da sua vida vivida e também pelo seu conhecimento. Ele também representa o ouro. O ouro que é refinado muitas vezes por grandes provas, mas ele é muito precioso. Agora, existem também esse arganel. O arganel já é de uma segunda categoria, é das abelhas operárias. Ele representa o envolvimento nos ministérios, ou seja, a utilização dos dons espirituais na nossa vida. Quando nós nos apropriamos, conhecemos e usamos, estamos envolvidas em algum ministério, nós somos então abelhas operárias. Tem uma terceira categoria que são das abelhas rainhas. As abelhas rainhas recebem uma bolsa. E essa bolsa tem estrelas. Cada estrela dessa bolsa representa uma pessoa que essa mel levou ao batismo. Tá? E é um simbolismo das estrelinhas que terão na coroa. E nessa mesma categoria nós temos para juvenis. Só que o lenço é diferente, ele é quadriculadinho, tem os favinhos do mel. Também tem um pin, que é uma abelhinha. E tem uma sacochila, só não tem as estrelas separadas, mas é uma sacochila. Mas são os mesmos requisitos. E este ano, então, surge uma nova categoria, a Rainha Master. Rainha Master era uma rainha discipuladora. É aquela mulher que já levou pessoas ao batismo e que agora ela vai fazer uma dupla missionária com alguém que nunca levou ninguém ao batismo. E juntas elas vão dar o estudo bíblico para alguém, vão trabalhar pela salvação dessas pessoas, e quando essa pessoa disser sim para Jesus, aquela que nunca tinha levado ninguém se torna abelha rainha, e aquela que já era rainha se torna abelha rainha master. E ela ganha esse lencinho que é um pouco diferente, ele é mais curtinho, é o da Rainha Master, ok? Então, que Deus abençoe esse momento tão especial e eu entrego, então, para a nossa coordenadora distrital aqui.
Vamos lá? 1, 2, 3 e... Pela graça de Deus, eu me coloco nas mãos do Senhor para ser moldada pelo poder do seu Santo Espírito. Quero ser capacitada para viver e pregar a palavra. Quero ser uma mel que leva a luz e que trabalha com amor para trazer muitas pessoas ao Salvador. Diante disso, vocês aceitam esse compromisso? Que Deus seja louvado por essa decisão. Que vocês continuem cumprindo a missão, com determinação, com ousadia, com o poder do Espírito Santo, assim como simboliza este lenço. Que Deus os abençoe. Que a quantidade de estrelas nessa bolsa não faça vocês se contentar com apenas essas, mas continuem pregando, continuem salvando, continuem levando o amor de Jesus a outras pessoas.